Eu juro que eu posso ver agora o Antônio Fagundes. Com um volante na mão, olhando para o lado, né? Vendo lá um certo ministro à frente, né, no caminho. Ele olha para o lado e fala: é uma cilada, Bino. Eu juro que eu posso ver esta cena. Porque, em razão das decisões recentes do Alexandre de Moraes, a situação no Brasil já está ficando mais complicada. E a partir de amanhã, tá? Não é algo para o futuro, não. É a partir de amanhã. Nos grupos de WhatsApp e Telegram estão circulando informações de uma possível greve dos caminhoneiros para esta sexta-feira. Eles reclamam principalmente das multas aplicadas pela Polícia Federal Rodoviária a pedido do STF durante as manifestações que bloquearam algumas estradas. Você que nos acompanha pela TV, pela internet e pela Panflix, pode ver aí algumas imagens. Mas, se os caminhoneiros pararem, não sabemos até quando, todos nós, eu, você, sua família, todos nós vamos sentir pesado as consequências. E aí, Capês? E aí é que eu digo, se continuarem puxando a corda, ela vai continuar arrebentando. Não adianta botar outra corda se continuar puxando. Alguém tem que parar. E, a meu ver, quem tem que dar exemplo é quem detém o poder constitucional. Time for de-escalate. É hora de maneirar, de abaixar a temperatura. Se continuar ambos os lados desta maneira, não vai conseguir parar. Não vai parar. A história mostra que movimentos populares no passado não foram interrompidos por monarquias poderosas que detinham aí sem poder absoluto, não tinha lei, não tinha constituição, e foram destronadas. Você acha que esses tranqueiras vão fazer alguma coisa? Você acha, Renato? O quê? Esses tranqueiras do Senado, do Congresso, da Câmara vão fazer alguma coisa? Além de tuitar? Talvez os ministros também mais experientes, mais antigos do Supremo Tribunal Federal. Está na hora dos ministros que estão há mais tempo na Corte Suprema chamarem para uma conversa e pedirem ao ministro Alexandre de Moraes para... Você foi longe demais, reduzir. Amigo. Mas tem uma coisa aí que... Acho o seguinte... Manifestação, Pavinato, eu já falei isso aqui, dia 2 de novembro estava aqui com você, eu falei isso. Manifestação, como aconteceu em outro momento por parte dos caminhoneiros, eles pediam o quê? Melhor condição de trabalho, melhores estradas, melhor pagamento dos fretes. Ok, agora eles querem parar de trabalhar, parou. Agora é o seguinte, eu acho que dê a César o que é de César, né? O Código Penal, o ano passado, ele foi modificado. Eu estou aqui do lado do Capês, professor de Direito Penal, estava falando para ele agora no intervalo que tive a alegria de estudar pelos livros dele. Então, artigo 359 foi introduzido o ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, fala o quê? Atentar, incentivar... mas o caminhoneiro não quer mais trabalhar. Mas parou, o cara para a eleição... Você é obrigado a trabalhar? Por que não prende o sem teto? Não, peraí. O sem terra. O caminhoneiro vai, não quero mais trabalhar, acabou. O que você está querendo aqui é o seguinte, é impedir a posse de alguém que foi eleito. Esse é o ponto. A pauta agora a pauta agora é para senhor juiz, pare agora. Não, peraí, o STF, não é nem o STF, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes pelo TSE, que aliás, para quem estuda direito eleitoral sabe disso, o juiz no direito eleitoral, isso é uma particularidade do direito eleitoral, o juiz pode agir de ofício. Quem manda é a lei, nesse caso. Pode agir de ofício, mas conforme a lei. Ele pode agir de ofício. Não desconforme a lei. Eu conheço uma série de juízes aí que vê... Não, ele pode, estou concordando, ele pode agir de ofício, mas de acordo com a lei. Ele não precisa ser provocado pelo Ministério Público. Mas não, mas ele não pode agir contra a lei. Ele pode agir da natureza da medida restritiva. Então, você está falando que pode agir contra a lei? Uma coisa é mandar de ofício, é limpar um muro que está pintado.
Outra coisa é determinar uma medida cautelar restritiva de direitos e direitos individuais ex officio. Mas não é isso que eu estou falando. Não, foi o que você disse. Não, eu estou falando em relação à liberação das estradas. Liberação. Tá, okay. Eu quero falar sobre a liberação das estradas. Okay. Eu não estou falando de medida cautelar. Estou falando liberação. Não, mas agora eles vão parar só. Eles vão parar. Ninguém vai bloquear isso. Vão parar com qual propósito? Com o propósito que eles querem. A pauta são as multas que foram aplicadas pela Ué, mas império da lei. Se o sujeito parou uma estrada, o Código de Trânsito Nacional, ele tem uma previsão de multa. Se o policial não multar, ele está prevaricando. Certo. Entendeu? Aí é um ponto. Essa imposição de multa judicial, ela cabe recursos. Você tem uma série de elementos judiciais para se fazer isso. Que não é. Greve. Não, mas você vai parar por quê? Inclusive, vai parar porque não quer aplicação. Então, eu vou perguntar não é assim que se anula a multa. Professor Renato, eu tenho uma dúvida então. Não é assim que se anula. Por que quando os Black Blocs tomaram conta da cidade de São Paulo, com armas, pichando o muro, depredando o patrimônio público, não se tomou nenhuma medida para proteger o patrimônio público? Ali não se colocava em risco a segurança nacional? Quando monumentos, estátuas são incendiados, mas Capesa, patrimônio é destruído, não se toma nenhuma providência? Eu não vi decretar ex officio o bloqueio dos bens, nem investigação sobre os principais organizadores desse evento. Muito menos multas. Então, quer dizer, são dois pesos e duas medidas, e é isso que está suscitando um constante questionamento. Então, nesse momento, porque por suposta animosidade, antipatia, não gostam do presidente Bolsonaro e por conseguinte daqueles que o seguem, que é metade do país, estão tomando essas medidas. Por que não foram tomadas estas mesmas medidas quando movimentos radicais e violentos de esquerda passaram a praticar atos de violência? Então, é isso que está gerando o inconformismo na sociedade. Tem uma provocação aqui, Capês. A gente está falando do Alexandre de Moraes. Quando esses black blocs, esse pessoal fez o que fez, especialmente aqui na Avenida Paulista, meu escritório também aqui, eu vi todo esse tipo de coisa acontecendo. O Capês era presidente da Assembleia Legislativa e o ministro Alexandre de Moraes era secretário estadual de Segurança Pública. E o que eu vi da janela do meu escritório? Eu vi uma forte repressão, sim. É mesmo? Alexandre de Moraes... a prefeitura tomada, cercada... Sim, mas eu vi a tropa de choque indo em cima dessas pessoas, sim. Você viu o choque, você viu o software... Eu vi a polícia, e eu acho que... Porque a hora que o pessoal começou a quebrar... Eu pergunto o seguinte, eu pergunto ao professor Renato, pergunta dirigida ao professor Renato. Você viu algum juiz determinar ex officio o bloqueio dos bens de alguém? Dos Black Blocs. Você viu algum juiz dizer que o Ministério Público não precisa se manifestar porque ele age ex officio? Você viu algum juiz dizer que a polícia não pode investigar? Você viu algum juiz dizer que a polícia só vai agir quando ele determinar? Então, o que eu estou dizendo é a questão de procedimento. O Alexandre de Moraes... E agora ele não é mais secretário de Segurança Pública, ele é um juiz. O secretário de Segurança Pública tem um lado, o juiz não. E nesse caso específico, ele não agiu amparado pelo direito eleitoral, quando ele fazia determinações para a PRF liberar vias, porque isso não tem nada a ver com o processo eleitoral. As pessoas estavam... Não, porque a pauta não era nem tão específica. A pauta ela era difusa, era uma insatisfação geral, e que não tem nada... Insatisfação geral com o processo eleitoral, com os 20 centavos, com a eleição do Lula. As pessoas podem se não precisa ter razão. Não precisa ter razão. Qualquer coisa. As pessoas estavam se manifestando e não tinha a ver. Isso. Não, mas ele não deu decisão. Não era isso. Essa decisão que ele dava para as polícias multarem. Primeiro, vamos fazer um recorte importante aqui. Tá demais. Muitas dessas multas foram ilegais, justamente por uma pressão das cortes superiores, senão ia haver crime de prevaricação. Como é que pode você individualizar no meio de uma manifestação com centenas de carros, qual é o carro que está parado porque ele quer parar a via e qual é o carro que está parado porque ele está parado pelo carro da frente? Tinha que multar só o primeiro, só o primeiro caminhão. Todos os outros não dá para você fazer essa divisão. A questão é,
Os caminhoneiros, eles podem se manifestar. É um processo. Mas eles podem se manifestar. Ou você está dizendo que eles não podem se manifestar contra a multa? As pessoas podem se manifestar sobre o que elas quiserem. Sim, mas não vai ter efetividade nenhuma. Tudo bem. Aqui é outra discussão. Aqui é outra discussão. Você está achando que o caminhoneiro ganha um dinheirão que vai contratar lá o Cacai para defender. Mas se você for ter que pagar advogado, ele não come. Aqui é uma questão importante para a gente até falar para quem nos assiste, que é importante concentrar essas manifestações, se forem existir, concentrar para o alvo certo. Não adianta ir para frente do quartel, com todo respeito. Não adianta pedir intervenção militar. Não adianta nem pedir o cancelamento da multa. Não adianta. As pessoas têm que concentrar suas manifestações no Congresso, nos deputados federais, para fazer pressão no Executivo e nos senadores para fazer pressão. Você viu o que o Ministério Público do DF fez? Mandou arrancar a barraca dos manifestantes lá da Praça dos Três Poderes. E aí? Aí você joga a pessoa de volta para o quartel para você poder continuar falando. Eles querem intervenção. Eles são autoritários. Exato. Eu sou o super-democracia. O que eles querem? O que esse pessoal quer? Sanidade. Em primeiro lugar, sanidade. Transparência. Tá? Sanidade. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. O que você vê? Desculpa. Não tem Nesses problema. atos, o que eu vejo? Eu vejo gente pedindo intervenção federal, daí tem hora que muda para intervenção militar, daí tem hora que muda para intervenção cirúrgica, daí tem hora que muda para intervenção alienígena. Você percebe que eles estão desesperados, querem, olha que engraçado, olha que engraçado. Por que estão pedindo intervenção? Só um minutinho, olha que engraçado, olha que legal, olha que legal. O Lula assuma. Você é embasado de todos os seus direitos jurídicos, escritor, vem aqui desdenhar do que o povo está querendo na rua. Não, eles querem simplesmente o direito de se manifestar, exercer o direito de se manifestar. Eles querem saber o que eles podem saber. Aí você vem aqui, intervenção alienígena, intervenção não sei o quê. Cara, primeiramente, respeita o povo que está se manifestando. É a primeira coisa que você tem que fazer. Respeita. O povo não sabe, o povo perece porque não sabe pedir, mas eles estão lá, estão a caminho do alvo certo. Por enquanto, daqui a pouco eles vão com mais embasamento e com mais notícias, como a Jovem Pan vem fazendo, eles vão se inteirar cada vez mais do direito de exercer a sua cidadania e lá na Praça dos Três Poderes, onde quer que seja, fazer a manifestação. Pedindo golpe militar. Não é golpe, eles vão chorar para quem tem arma. Não desdenha. Você chora para quem tem arma. Quando você tem aqui, ó, o poder democrático 1, bate a porta na tua cara, plá. Poder democrático 2, bate a porta na tua cara, plá. Poder democrático 3, bate a porta na tua cara, plá. E vamos lembrar, ou você vai se fazer sentir parando de trabalhar, que nem o caminhoneiro, ou você vai pedir para quem tem arma. A democracia é o seguinte, quem ganha assume o cargo. Sem dúvida. Quem perde, volta para casa. Aí o problema é que não foi aberta a caixa preta. Você acha realmente... Por que o TSE não faz o videozinho da caixa preta? O cenário seria pior se o Bolsonaro tivesse sido reeleito e o PT tivesse fazendo essa manifestação. Aí eu queria ver o que vocês vão estar falando, porque assim, um quebra-quebra, como foi lá, né, na Dilma, como foi em outras ocasiões. É isso. O que você não pode fazer aqui, doutor Renato, é desenhar de quem está se manifestando. Você tem que incluir, olha pra câmera aqui e fala assim, se vocês querem se manifestar, o motivo é esse. Façam dessa forma. Não fala que estão pedindo intervenção alienígena, porque isso é uma falta de respeito com quem está nos assistindo. Não é falta de respeito. O seu parâmetro de respeito é diferente do meu. Não, aí pode dar nomenclatura. O povo está muito judiado, querido. Mas o povo está judiado. A questão é que o povo pode fazer manifestação até por intervenção alienígena. O povo pode fazer manifestação sobre o que quiser. Essa é a liberdade, a beleza da democracia. Sim, ele está não é assim. Não. Como que não? Porque o 359 do Código Penal fala diferente. Quando você quer frustrar o resultado das eleições. Não. Quando você tem grupos paramilitares. Não é frustrar. Faz lá, contrata uma aqui e você mostra. Não tem problema, tá mostrado. Você está batendo na mesma tecla sempre. Quer saber o que está aparecendo? Não é uma questão. Não, fanatismo é não acreditar no resultado das eleições. Não, cara, mas para isso a gente precisa de prova. Para isso eu preciso acreditar no mercado. Eu sempre acreditei na urna. O resultado das eleições. Eu falava, é uma bobagem esse negócio de que a urna não sei o quê. Então quer dizer que... Aí vem o TSE, vai fazer auditoria. Tem a porra do telão, tem... Desculpa, eu tô muito nervoso. Tem a coisa do telão, tem a...
o telão, o lápis e caneta para você ver 17 milhões de código, você não poder testar o programa, a engenhoca tecnológica. Eles não explicarem que numa cidade com 4 mil habitantes houve 7 mil votos. Eles não explicam. Aí bastava o TSE mostrar. Por que o TSE não faz isso? Para quem? Explica pra gente, por favor, o gráfico que em algum minuto parou. Bolsonaro parou aqui e só viu o gráfico do Lula subir, quando a gente sabe que numa eleição o gráfico é como se fosse um eletrocardiograma, ele vai subindo e descendo. Não tem explicação para certas coisas. Tem que falar pro povo, tem que mostrar pro povo, tem que fazer desenho, cartilha. Renato, o TSE mostrou. Ao que tudo indica, não mostrou para o Ministério da Defesa, que elaborou o relatório. Ao que tudo indica, não mostrou, e pelo menos não mostrou com a publicidade e a didática que deveria ser, para quem é devido, para metade da população brasileira. Eu não estou questionando o resultado das urnas. Eu acredito que o Lula tenha ganho a eleição. Eu não coloco em dúvida o resultado das urnas. Mas estou dizendo que existem aí milhões de pessoas, milhões, não são milhares, que estão colocando em dúvida e que a resposta tem sido medidas autoritárias de restrições de direitos sem base na Constituição e sem base na legislação em vigor, quando a resposta deveria ser o diálogo. E diálogo de que maneira? Mostrando claramente, se mostrou para você, com o grau de convencimento que você exatamente, está, você colabore para mostrar para a população. Sabe, o tempo que o Moraes gasta para fazer todas essas medidas, o dinheiro que vai para realizar todas essas medidas, era o tempo que ele fazia, o show, fazia um teleton da urna eletrônica, né, com um monte de... fazer lá um show para explicar para o povo, porque 75% desse país não é capaz de compreender coisas complexas. Eu era presidente da Assembleia Legislativa e eu presenciei uma invasão no Tribunal de Justiça, o presidente de Bujalá, o doutor Viana, já falecido, e presenciei uma invasão na Assembleia Legislativa. Nas duas possibilidades, tendo o poder de mandar a polícia ingressar para retirar a força do que resultariam confrontos, danos físicos, ameaça à integridade das pessoas que lá se encontravam, professores, funcionários públicos do judiciário. Em ambos os casos, aconselhei o presidente do tribunal e, no meu caso, agi assim. Os senhores estão convidados a permanecer, esta é a casa do povo, esse é um prédio público, os banheiros ficarão abertos, podem sair para buscar comida, fiquem tranquilos. Passado 1 a 2 horas, os manifestantes agradeceram a forma como foram tratados e se retiraram. Se você conversar com a população, se você mantiver diálogo transparente, sem autoritarismo, sem uso chamar da caneta, de mané, da pena, sem desprezar as pessoas, você resgata o respeito e cria harmonia. Essa é a função de quem detém poder, ou então não tem condições de deter poder.